Paz seja convosco. Então estamos aqui para a leitura aí, a primeira leitura do ano, capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Então nós vemos aí no capítulo 1, né, a criação de todas as coisas, o início, onde Deus é o único que pode usar o verbo grego bara, que é a criação do nada, onde não existe nada, nenhuma possibilidade. Deus realmente é o único que pode dizer esta palavra, né? Nós humanos não temos essa prerrogativa, não temos essa capacidade. Nós criamos a partir de algo que está criado. Mesmo a indústria de transformação, ela precisa da matéria-prima. Deus não precisa que exista nada para que Ele crie algo novo, né? Então isso é também algo muito forte e espiritual para nossas vidas. Há uma corrente de estudiosos, eu não estou aqui defendendo nenhuma tese e nenhuma corrente, eu estou só trazendo à luz aquilo que existe. Que há uma corrente de estudiosos que afirma que a Terra, na verdade, ela foi destruída com a queda de Lúcifer. Quando ele caiu com 1/3 dos céus, como nós já conhecemos, aí sim a Terra foi destruída. Inclusive é a hipótese aí que foi na ocasião em que foram exterminados os dinossauros que havia na Terra. Existem fósseis, né, que comprovam a existência desses seres na face da Terra, e uma inexplicação sobre o motivo que eles desapareceram. E talvez aí esteja uma das hipóteses, né, neste caso, como afirma os historiadores. Então aqui seria, para quem defende essa tese, uma recriação da Terra, na verdade. Então no primeiro dia Deus cria os céus, a terra, a luz, faz separação das trevas, né? A terra e os mares. Deus cria o sol, a lua, as estrelas, e tudo com a palavra. Então a palavra haja. Então haja luz, haja, né, o firmamento. E é por isso que a palavra de Deus, ela vai afirmar que a palavra no princípio, né, era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra, né, nasceu entre nós, né? Jesus Cristo é a palavra que estava desde o início da criação do mundo. Então esse primeiro capítulo nos remete a essa reflexão. E no finalzinho também desse capítulo, ali no versículo 26, por ali, Deus começa também a criar o homem, né? Deus cria o homem, melhor dizendo, e nós percebemos que ali há um verbo que está no plural: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então isso também nos traz à luz que Deus não estava sozinho. Provavelmente ali, né, certamente estava a Trindade neste empreendimento de criação do homem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali neste intento. Somos a imagem e semelhança de Deus. Deus cria macho e fêmea e dá poder para dominar todas as demais criações que ele havia feito. Então, resumidamente, o capítulo 1 ele vai tratar destes assuntos. No capítulo 2, né, no 7º dia, Deus descansa de toda a criação, né, de todo o trabalho que ele havia feito. Então aqui afirma também que não havia chuva na terra, apenas um vapor subia e regava toda a terra, como foi até chegar no tempo de Noé. Por isso que o desafio dele foi muito grande em acreditar, né, no que Deus tinha dito a ele, porque não havia chuva e um dilúvio era quase que improvável. Mas isso nós vamos deixar para o futuro. O homem é formado no 6º dia, e aí por isso, né, o número 6 ele é o número considerado o número do homem, né, por conta do 6º dia. Deus planta um jardim, no meio coloca a árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal. E, né, nós conhecemos a história, e a nossa pergunta é: por que Deus colocou esta árvore do fruto proibido lá no jardim do Éden? Porque Deus quer o nosso coração voluntário. Deus não quer alguém obrigado a servi-lo, a segui-lo, a acreditar nele, né? Desde o princípio nós já percebemos que Deus ele criou um ser livre,
capaz de fazer escolhas e opções, né? E aquilo que é proibido sempre estará diante dos nossos olhos. Então esse é um incentivo também para que nem todas as coisas são para nós, para que haja restrição em certas questões espirituais, né? Que nós não podemos, em ações humanas, dar vazão à nossa carne, aos nossos desejos, que são pecados e desagradam a Deus. Deus não se agrada disso. Então aqui está também, né, mais um princípio de Deus, é que Deus colocou ali a árvore, né, da vida e da ciência do bem e do mal. Então existia um rio no Éden, ele se dividia em 4 rios, Pison, Gion, Idequel e Eufrates, cada um seguia para uma direção da terra. Deus coloca o homem no Éden para cultivar e guardar, e ordena que não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Então Deus cria aí no capítulo 2 também Eva, né, coloca um sono profundo em Adão, e da sua costela ele cria Eva e entrega a Adão para que seja sua esposa, né? Então ali está... por que eu disse que é importante nós observarmos que a missão do homem era cultivar, lavrar a terra e guardar? Porque alguns, né, eles afirmam que o fruto, quem comeu foi Eva e deu para Adão, né, entregou a Adão o fruto proibido. Porém, Adão também ele estava falho, porque ele não estava naquele momento guardando o jardim. Tanto que a serpente encontra, né, com Eva e consegue aí enganá-la. Então também havia ali, né, que nós vamos ver aqui logo no capítulo 3, que é a tentação humana, é realizada através da serpente, que segundo a Bíblia era a mais astuto dos animais, né, e ela, na verdade, ela tenta Eva com uma pergunta. Então olha, é mais uma questão para nós observarmos. A dúvida sempre é uma porta de entrada para o inimigo, né, para a tentação. A dúvida, quando nós começamos a duvidar, sabe? Será que é assim mesmo? Será que acontece assim mesmo? Será que faz isso mesmo? Será que eu tenho que seguir assim mesmo? Essa é uma porta de entrada que sempre o inimigo se aproveita para nos levar à queda. Então a dúvida foi realmente a porta que a serpente usou para que fizesse com que Eva comesse do fruto proibido. Ela perguntou: é verdade que Deus disse para você não comer da árvore do jardim? De todas as árvores, né? Ela sabia que não, apenas uma. Então era apenas, tinha todas as demais, e uma Deus pediu que não comesse. E Eva, infelizmente, né, ela não consegue resistir, porque a serpente diz para Eva que o dia que ela comesse desse fruto, ela seria como Deus, os seus olhos seriam abertos, ela enxergaria como Deus, e houve a tentação de ser como Deus, né? E por isso ela come desse fruto e desagrada a Deus. Então tem o pecado, né, que nós conhecemos. Lembrando também que esta foi, né, o motivo da queda de Lúcifer, que quer dizer estrela da manhã, era, né, o responsável pelos louvores no céu, segundo nos narra a palavra de Deus em Ezequiel, em vários pontos, né? E ele decaiu porque ele almejou o trono de Deus, ele almejou ser igual a Deus. Então nós não podemos perder a referência de quem somos. Nós somos criatura, e o nosso Criador, Deus Todo-Poderoso, está nos céus, né? Então aqui Eva come o fruto proibido e começa aqui a sessão de desculpa. Então essa coisa de querer transferir a culpa para os outros já é antiga, é desde lá do Éden. Então quando Deus chama, né, o homem, diz a palavra do Senhor que eles estão com vergonha, se escondem. Deus logo percebe que há neles algo errado. Eles escondem porque perceberam que estavam nus, até então eles não tinham, né, esta consciência, e começa a transferência da culpa. Então Deus pergunta: Adão, por que você comeu? Porque Eva me deu o fruto. Eva, por que você comeu? Porque a serpente me enganou, né? Então só faltou dizer ali: Deus, o Senhor é culpado porque o Senhor criou a serpente que enganou Eva, o Senhor criou Eva que enganou Adão. Então não tem culpado aqui, né? Só que não
Não adianta, então é da natureza humana tentar transferir responsabilidade aos outros, mas eu quero dizer para você, tem coisas que é conosco mesmo, não adianta nós tentarmos transferir para ninguém, é melhor nós assumirmos, talvez corrigir alguma postura que nós precisamos corrigir e caminhar na presença do Senhor, né, fazendo com alegria aquilo que Ele nos propôs a fazer. Então a serpente, ela é amaldiçoada, é instaurada a inimizade entre a serpente e o homem, a mulher condenada a dores do parto, né, que até então não tinha. Ao homem, Deus revela que por causa disso a terra foi amaldiçoada, né, e Deus faz 2 túnicas para Adão e Eva de peles. Então significa que algum animal ali já dá a vida por conta do pecado que entrou na terra. Que coisa, né? Umas vidas inocentes dos animais para cobrir a nudez que foi revelada pelo pecado. Então esta é uma analogia ao que Cristo fez lá na frente, morrendo no Calvário, né? O Cordeiro de Deus, ele entregou a vida por nós pecadores. Então está aqui um princípio, né, das nossas mazelas e do motivo, né, pelo qual Jesus morreu, e dentre a lei, todos os sacrifícios que foram feitos